Ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma? Qual será no futuro o teu lar? Na cidade de Melbourne, na Austrália, há um monumento muito impressionante em memória daqueles do estado de Vitória que deram suas vidas por seu país em tempos de guerra. O monumento foi construído entre junho de 1928 e novembro de 1934, em memória dos militares de Vitória que serviram e morreram na guerra de 1914 a 1918. Tem sido um monumento em crescimento com outros memoriais adicionados ao local, enquanto soldados australianos lutaram em várias campanhas. A Rainha Elizabeth II dedicou o pátio em 1954 para aqueles que serviram na guerra de 1939 a 1945. Há uma inscrição proeminente que declara, abre aspas para essa declaração, que todos os homens saibam que esta é a terra santa. Fecham aspas para essas palavras. Este é o reconhecimento de que há algo muito especial sobre aqueles que morreram em nome de outros. Uma das características mais interessantes é uma placa dentro do edifício principal que ostenta as palavras, abrem aspas para essas palavras, maior amor não tem o homem. Fecham aspas. Esta é uma citação parcial do que nós encontramos na Bíblia, João capítulo 15, versículo 13, onde o Senhor Jesus disse: ninguém tem maior amor do que este de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Um raio de luz é direcionado para a placa Amor às 11 horas do dia 11 de novembro, marcando a hora e o dia que encerrou formalmente a Segunda Guerra Mundial nesta placa. Como é bom refletir com sincero agradecimento sobre o sacrifício de tantos que levou o fim da guerra. Para refletir sobre a grandeza do amor, devemos realmente nos afastar de tudo o que é do homem e que pode ser sentimental e pensar no amor de Deus. Estes homens morreram por seus amigos e concidadãos, mas o contraste com o amor divino é imenso, pois Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo, ou melhor dizendo o versículo assim, em que quando ainda éramos pecadores, Cristo morreu por nós. Éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho. Muito mais, estando reconciliados, seremos salvos por sua vida. Tudo isto está em Romanos capítulo 5, versículos 8 a 10. A inimizade entre Deus e nós foi causada pelo pecado. Tiago declara claramente que podemos testar se somos ou não inimigos de Deus. Ele diz: não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, todo aquele que quiser ser amigo do mundo é inimigo de Deus. Tiago capítulo 4, versículo 4. Se nossa ambição é totalmente para este mundo, seus prazeres, atividades, poder, prestígio e popularidade, então somos constituídos inimigos de Deus. Novamente, Paulo escreve: a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Romanos capítulo 8, versículo 7. Assim somos inimigos pelo que somos e pelo que fazemos e como pensamos. Apesar disso, Deus nos amou e deu seu Filho para morrer por nós. A Bíblia diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
Este amor operou a salvação, deixando a base para que os pecadores se reconciliassem com Deus. Por isso foi feito perfeitamente e para sempre. Antes de entregar seu espírito e entrar na morte, o Senhor Jesus Cristo disse: está consumado, lá naquela cruz. João capítulo 19, versículo 30. E a obra foi completamente concluída. Não precisa de adição ou repetição e certamente não há nada que possamos fazer para ajudar no assunto. A salvação que há em Cristo, ela é oferecida gratuitamente a toda a humanidade e o pecador arrependido que o aceita pela fé e repousa totalmente nele, essa pessoa será reconciliada com Deus e ao invés de ser um inimigo de Deus, será seu amigo e para sempre. É óbvio qual relacionamento é o melhor. Você quer continuar inimigo de Deus ou quer ser um amigo de Deus? Você pode dizer e pensar: eu não sou inimigo de Deus, mas os seus pecados te afastam de Deus, impede de você ser um amigo de Deus. Mas você pode dizer: mas todos são pecadores. Mas saiba que existe no mundo pecadores salvos e pecadores não salvos. A palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Está na Bíblia, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18. Você pode ler a Bíblia. O Senhor Jesus Cristo disse que Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo. Você pode ficar feliz com essas palavras, mas ele continua: enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Ou seja, você não precisa fazer mais nada para ser condenado ao inferno por causa dos seus pecados. A única coisa para mudar essa situação é receber a salvação que está em Cristo, preparada por Cristo. Ele é o Salvador dos pecadores. Cristo morreu por nossos pecados, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, está vivo, príncipe salvador à destra de Deus. Só ele pode mudar a sua situação de pecador condenado para um pecador salvo. Crê no Senhor Jesus Cristo, você será salvo. Quero aproveitar e deixar uma palavra para você que não tem certeza ou segurança da sua salvação. Me faço uma pergunta: será que está seguro um homem parado no topo de um penhasco escorregadio? Se ele está constantemente em perigo de cair, então nunca se pode dizer que ele está seguro. Na verdade, ninguém pode estar seguro espiritualmente se perder a salvação por cometer um ato pecaminoso. Ou você acha que vai estar seguro? Em 1 João, primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 8, nós lemos o seguinte: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. É bom notar que a palavra pecado está no singular, a palavra pecado aqui neste versículo, pois João está falando da natureza, da raiz, e não dos frutos, ou seja, os pecados. Ele está falando da natureza caída, a natureza, o pecado, e não os pecados, os seus frutos. Observe também o tempo presente no grego da palavra ter. Ele não diz tive no passado, ele fala no presente, ter. João não está se referindo à vida pecaminosa passada enquanto não convertidos, mas o estado presente em que os crentes ainda têm pecado, a natureza. Ninguém chega a um ponto na vida em que está livre do pecado. Não existe tal coisa como um crente vivendo em um estado sem pecado. E, portanto, não será possível para um crente estar seguro, sem perder a salvação, se depender dele estar sem pecado, a natureza. Isso só ocorre na hora da morte ou com a vinda do Senhor Jesus no arrebatamento. Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou
a vida eterna e nunca perecerão, nem ninguém as arrebatará da minha mão. João capítulo 10, versículos 27 e 28. Não há condições observadas neste texto, apenas declarações de fato absoluto. As ovelhas são de Cristo, elas ouvem a sua voz, ele as conhece, elas o seguem. Ele lhes dá a vida eterna, elas nunca perecerão e ninguém as arrancará de sua mão. Ele não diz, se as ovelhas ouvem a minha voz, elas são realmente minhas ovelhas. Ele não diz também, se as ovelhas me seguem, eu lhes darei a vida eterna. Elas não se tornarão suas ovelhas ouvindo sua voz e não recebem a vida eterna seguindo-o. Uma transação ocorreu anteriormente que já as tornou suas ovelhas. O Senhor Jesus disse no versículo 29 que a transação ocorreu quando seu pai deu, note, esta palavra está no passado, as ovelhas a ele. João capítulo 10, versículo 29. Agora que eles ou elas pertencem a Cristo, é de se esperar que as ovelhas façam o que as ovelhas geralmente fazem. Elas conhecem a voz de seu pastor e seguem sua liderança. Elas não seguirão nenhuma outra voz. Ele deixou isto claro nos versículos 4 a 5. As ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz, e não seguirão o estranho, mas fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, ou será salvo, e entrará e sairá e achará pastagens. É uma figura de uma ovelha. João capítulo 10, versículo 9. Alguns defensores da segurança condicional sobre a salvação argumentarão que podemos seguir o Senhor Jesus hoje e seguir outra pessoa amanhã. Se assim for, devemos nos arrepender e começar a seguir o Senhor novamente. O texto argumenta contra esta possibilidade. As ovelhas de Cristo seguem a Ele e somente a Ele. Elas não obedecem nenhuma outra voz. A peregrinação cristã não é tratada em João capítulo 10. As ovelhas de Cristo o seguem. No entanto, nenhuma ovelha faz isto perfeitamente. Por sua própria natureza, as ovelhas vagueiam às vezes. Mas vagar e seguir a voz de outra pessoa são duas coisas bem diferentes. O que acontece quando as ovelhas vagueiam? E se elas não seguirem sua liderança o tempo todo? O que acontece? Se vagueiam e não seguem a sua liderança o tempo todo, elas ainda são propriedades do pastor? Elas ainda são suas ovelhas? Elas ainda estão sob seus cuidados? Sim. Quando elas vagueiam, o pastor realmente as estimula, junto com seu cajado, a seguir na direção certa novamente. Mesmo se elas vagueiam longe, ele vai atrás das ovelhas, porque elas são suas ovelhas. Mas não há nenhuma sugestão neste texto de que podemos vagar e ficar perdidos e necessitados de salvação mais uma vez. Isto implicaria que Cristo é incapaz de manter aqueles sob os seus cuidados. Poderíamos ter esperado que o Senhor Jesus dissesse no versículo 24, aí de João capítulo 10, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me conhecem. Em vez disso, ele disse, eu as conheço. Porque ele está enfatizando a segurança das ovelhas, seu conhecimento delas é mais importante do que seu conhecimento dele, ou seja, o conhecimento dele pelas ovelhas é mais importante do que o conhecimento das ovelhas dele, em relação a ele. Porque Cristo conhece suas ovelhas, ele nos guardará e protegerá. O uso da palavra mão, aqui no texto, na declaração do Senhor, ninguém as arrebatará da minha mão, não está enfatizando tanto uma mão física, de 5 dedos, que envolve o crente, mas sim o fato de que as ovelhas estão sob os seus cuidados e custódia. As ovelhas pertencem a ele. O fato de que ninguém os arrancará de sua mão indica pelo menos 2 coisas. Primeiro,
Não há ninguém poderoso o suficiente para levar suas ovelhas. Ao contrário do mercenário, dos versículos 12 a 13, é por isso que ele, o Senhor, pode dizer, eles nunca perecerão, ou elas nunca perecerão, no versículo 28. Segundo, as ovelhas nunca se tornarão propriedade de ninguém, mas sempre pertencerão a ele. Os falsos ensinadores geralmente ignoram a ênfase desta passagem na propriedade minhas ovelhas, meu Pai que mas deu elas. E, portanto, perdem detalhes importantes. Além disso, eles costumam argumentar que, embora ninguém mais possa nos tirar da mão de Cristo, podemos nos retirar voluntariamente. Isso adiciona ao texto o que não está lá. Jesus não disse, ninguém mais as arrebatará da minha mão. Ele disse, ninguém, incluindo aquele na mão de Cristo. A menção de seu Pai no versículo 29 é linda e fornece uma dupla segurança para o crente. A frase que conclui os versículos 28 e 29 são quase idênticas. Uma diferença é que ele disse que ninguém deverá nos arrancar de sua mão, versículo 28. Ele acrescenta que ninguém pode nos arrancar da mão de seu Pai, no versículo 29. Nenhuma ovelha se perderá, porque nenhuma ovelha pode se perder. Ele é tão forte que as ovelhas nunca precisam temer. Jamais pereceremos. Nos foi dada a vida eterna. Estamos nas mãos divinas, porque pertencemos ao bom pastor. O Senhor Jesus Cristo disse, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Ele também disse, Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Só tem duas classes aqui, os que creem e os que não creem. Aqueles que creram no Senhor Jesus estão salvos, seguros, eternamente seguros. Aqueles que não são salvos, eles nunca mudaram a sua situação, eles não tinham uma outra situação, eles tinham só a situação de condenados. É assim que você está se você não está salvo. Você não precisa praticar nenhum pecado para ser condenado ao inferno. Cristo veio salvar você porque já está condenado. Você já tem pecado suficiente, não precisa praticar mais nenhum. Você já está condenado ao inferno. O que você precisa é de um Salvador. Este Salvador lhe dá total segurança. Ele disse, repito, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. O apóstolo Pedro disse, em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu, nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Só por Jesus é que nós somos salvos. E continuamos sendo salvos eternamente. Atos capítulo 4, versículo 12. Você, querendo ser salvo, você tem que crer no Senhor Jesus Cristo. Você também será salvo. Atos capítulo 16, versículo 31.